Vai conseguir? Vamos lá. Eu vou ler aqui porque essa versão eu prefiro, irmãos. Colossenses 2:8 diz o seguinte: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. A base da grande maioria das religiões para aprisionar as pessoas, ligá-las ao segmento religioso que eles querem que cresça de todas as formas, é o medo e a manipulação. E esse texto que nós lemos aqui, Colossenses capítulo 2, versículo 8, diz exatamente isso: ninguém vos faça presa sua. Ou seja, não permita que ninguém arranque ou roube de você a liberdade que Jesus conquistou lá na cruz. O combustível para o crescimento de muitas religiões é a barganha, é a troca. Então, uma das principais maneiras de religiões crescerem é o efeito troca, é o efeito barganha. Você faz alguma coisa para Deus, você faz alguma coisa para o divino, e o divino te recompensa por isso que você fez. E isso é combustível para crescimento de muitas denominações. Como a gente está aqui no segmento denominado evangélico, cristão evangélico, então nós vamos falar exatamente deste segmento. No segmento cristão evangélico, ou de preferência no cristianismo evangélico, tem muito esse combustível. E os pastores, os líderes, os pregadores, eles perceberam isso faz tempo e usam a barganha para esses crescimentos. É aquele negócio: faça para Deus que Deus vai fazer por você. E em nome da barganha é que se produzem as campanhas, é que se produzem os amuletos, é que se produzem os votos, é que se produzem os sacrifícios, é que se produzem as voltas de 7 vezes, e algumas pessoas rodeiam cidades inteiras em nome da barganha. Por incrível que pareça, aqui não, mas já houve aqui em Birigui também pessoas rodeando a cidade 7 vezes para Deus abençoar a cidade. Então nós temos ainda muito a aprender com o Evangelho, graças a Deus por pessoas que já aprenderam, estão aprendendo. A gente aqui não sabe tudo do Evangelho, nós estamos no caminho. Só da gente entender que a gente precisava aprender mais, já é uma grande coisa, amém? Só da gente chegar à conclusão que algumas coisas que nós fazíamos estavam erradas, e que precisávamos aprender do jeito certo, isso já é maravilhoso, a bênção do reconhecimento. E nós precisamos orar, porque muitos irmãos ainda não entenderam, não reconheceram. Para eles, tudo que eles ouvem dentro das igrejas está certo. Então tem gente que está debaixo de manipulação por causa do medo. Que eu falei aqui que o combustível de crescimento é a barganha, mas outra coisa que fomenta muito as religiões de um modo geral e também no meio evangélico é o medo. As pessoas fazem coisa com medo de Deus ou com medo de ir para o inferno. Então muita gente dentro das denominações tem medo de Deus ou medo de ir para o inferno, e sempre tem aquela pregação sobre isso,
E depois dessa pregação sempre tem uma recomendação, uma obrigatoriedade, sempre tem uma proibição. E em nome dessas proibições, as pessoas cumprem com medo de ir para o inferno, mas não estão felizes. Porque lá no fundo elas sabem que essas proibições não tem nada de evangelho. É uma coisa que o líder está falando, que está ensinando. Ele usa textos ali que não tem pé nem cabeça. Mas infelizmente tem pessoas que se sentem oprimidas por Deus. Mas não é Deus. É um sistema. É o dogma. É a cabeça do líder, é o entendimento da diretoria daquela denominação. O texto que nós lemos aqui é maravilhoso e é muito claro: ninguém vos faça presa sua. E hoje eu estou falando para vocês aqui esses dois combustíveis muito usados por líderes denominacionais do mundo todo: o medo e a barganha. Através do medo, líderes conseguem coisas, e através da barganha ou da pregação sobre a barganha, templos lotam, igrejas crescem. Mas não tem raiz nenhuma no evangelho. É só aquele desejo de troca. Eu preciso fazer aquela campanha de 7 dias para mim ganhar meu carro. Eu preciso fazer aquela campanha de 20 dias para mim receber uma porta de emprego. E quando a pessoa quebra então, meus irmãos, a pessoa fez o propósito de fazer uma campanha de 21 dias para receber uma porta de emprego. Aí teve um dia que ela esqueceu. Sei lá, ela decidiu que ela ia orar 21 dias de madrugada. Aí ela, no 20º dia ela esqueceu. Tem gente que fica doido, porque ela aprendeu esse negócio da troca, está inserido na mentalidade dela. Tem gente que se enche de culpa. Então, quando nós vamos para o evangelho, nós entendemos que não tem desse negócio de barganha com Deus. É o que eu sempre cito aqui para os irmãos. Romanos capítulo 11, versículo 35. Por favor. Vamos ler. Romanos 11, 35. É uma pergunta que a gente já sabe a resposta. Está escrito assim, ó: ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente. Amém. Não dá para trocar nada com Deus. A gente pode pedir coisas ao Senhor? Pode. Mas com aquela mentalidade linda de que se Ele quiser fazer, Ele é Deus, e se não fizer, Ele continua sendo. Nós podemos pedir a Deus a sua ajuda, o seu socorro. A palavra recomenda, o próprio Jesus recomendou. Jesus disse: pedi, pedi e dar-se-vos-á. Tiago disse: aquele que não tem sabedoria, peça a Deus que lhe conceda. Nós vemos nas Escrituras muitas recomendações para a gente pedir ao Senhor. Mas uma coisa é você pedir a Deus, outra coisa é você barganhar com Deus. Uma coisa é você mostrar uma necessidade ao Senhor, a outra coisa é você tentar colocar Deus, o Todo-Poderoso, na parede, dizendo: eu fiz isso e você tem que fazer aquilo por mim. E é o que é apresentado em muitos lugares hoje. A tal barganha com Deus está presente, embora eles não reconheçam, não admitam. E Colossenses 2,8 diz o seguinte: ninguém vos faça presa sua. Não permita que ninguém arranque de você a sua liberdade. Vamos falar aqui das proibições. Proibição é algo cruel.
Tem denominação que proíbe as pessoas de irem em festas. Tem grupos religiosos que proíbem crianças de irem na festinha de aniversário do garoto que é amigo dele. A criança fica ali com os olhos brilhando de vontade de ir, mas não pode, porque o grupo religioso diz: olha, festa de aniversário é pecado. E os grupos separatistas, que até fazem festa de aniversário, mas dizem o seguinte, ó, só pode ir na festa de aniversário se for aqui da nossa igreja. Porque se for para você ir na festa de aniversário ou de casamento do pessoal que é da outra igreja, que é da outra religião, então você vai ficar de banco. Então você vai perder sua liberdade. Absurdo! Não aprenderam isso de Jesus. Não aprenderam isso de Cristo. Isso são proibições nocivas à liberdade que nós aprendemos na graça de Deus. Mas tem muito lugar que é assim, irmãos. E usam o quê? O combustível do medo. Olha, você tem que obedecer o vosso pastor. Gostam de citar Hebreus capítulo 13, versículo 17. Só o 17, o 7 eles não gostam, porque Hebreus capítulo 7 está escrito que nós só devemos obedecer àqueles que imitam Jesus e que nos pregam a verdadeira palavra de Deus. E no verso 8 está escrito que Jesus é o padrão, ontem, hoje e eternamente. Então, a Bíblia nos recomenda a só seguir uma orientação se ela se alinhar com Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória a Deus. Então nós temos aí as proibições relacionadas a roupas, proibições relacionadas ao cabelo, proibições relacionadas a relacionamento. Tem grupo religioso que proíbe as mulheres de cortarem o cabelo, tem grupos religiosos que proíbem as mulheres de se maquiarem, tem grupos religiosos que proíbem as mulheres de se depilarem, grupos religiosos que proíbem os homens do uso de barba, grupos religiosos que proíbem as pessoas de se relacionarem com gente que não é do mesmo grupo. Tem grupo religioso que diz o seguinte, ó, se eu souber que tem alguma pessoa da nossa igreja namorando com uma pessoa de outra, nós vamos ter que ter uma conversa. Se a pessoa tem função na igreja, eles cortam. Quem já viu isso acontecendo? Proibições que não são da graça, são proibições que não vieram do Evangelho, são proibições que vieram da cabeça dos fundadores de denominações e que não representam Jesus. Então, proibições, obrigatoriedades. Quais obrigatoriedades? Por exemplo, olha, para você continuar sendo um músico, para você continuar sendo uma cantora, para você continuar sendo uma obreira, porque as pessoas gostam de se sentir útil. Mas aí tem aquele negócio, olha, a gente tem aqui umas obrigatoriedades. Algumas obrigatoriedades estão relacionadas a dinheiro. Tem grupo religioso que para você ser um obreiro você tem que pagar. Você tem que molhar a mão do sistema. Obrigatoriedades nocivas. Tem grupos religiosos que dizem que as pessoas devem estar pelo menos 5 vezes por semana nas reuniões. Eu converso com pessoas que estão lá. O difícil é ver que algumas dessas pessoas acham que isso é de Deus. Você entendeu, Molinari? Tem gente que vai essas 5 reuniões, e aí quando você vai conversar com elas, elas, não, eu preciso ir porque, olha, estou fazendo a obra de Deus. Mas a família está um caos. Porque ela acha que a obra de Deus é frequentar culto 5 vezes por semana. Elas não entendem que obra de Deus é o próximo, como está escrito lá em Mateus capítulo 25. E o que está sendo explicado e ensinado em Mateus capítulo 25, que qualquer coisa que você faça ao seu semelhante, esse seu semelhante é Cristo neste mundo. Tá certo? Então, proibições
obrigatoriedades, obrigam frequência, obrigam dinheiro, tudo em nome de Deus, só que não é Deus. Tem a cobrança. Então tudo funciona, é uma engrenagem. A engrenagem do sistema religioso funciona com base no medo e na barganha. Se as pessoas têm medo de ir para o inferno, se as pessoas desenvolvem um medo de Deus, elas farão tudo o que o sistema impor sobre elas. Esse medo vai produzir pessoas alienadas. E baseado nesse medo vem as proibições, as obrigações, as frequências, o autoritarismo, a necessidade de honrar líder. E o que está escrito no texto? Colossenses capítulo 2, versículo 8: ninguém vos faça presa sua. Bendito seja o nome do Senhor Jesus, que quebra essa engrenagem do sistema quando nós conhecemos o Evangelho da Graça. O Evangelho da Graça quebra as engrenagens do sistema. Porque quando nós estamos em contato com o Evangelho da Graça, nós sabemos que não precisamos ter medo do inferno e nem medo de Deus, porque Deus é amor, é verdade, e Deus nos ama ao ponto de não nos obrigar e não nos acarretar desses pesos. Aleluia, que só estão presentes na religião. Correto, queridos? Então, meus irmãos, para a gente ir concluindo a mensagem dessa noite, ninguém vos faça presa sua. Nós temos lutado para ensinar um evangelho simples, verdadeiro. Não somos os donos de toda a verdade, ainda estamos aprendendo, mas uma coisa é certa: nós somos gratos a Deus por já termos aprendido muita coisa que nos livra das correntes religiosas. Nós não precisamos dessas correntes. Você não precisa de nenhuma corrente religiosa. Você não precisa estar preso às engrenagens do sistema religioso. Você não precisa se relacionar com Deus com base na troca, na barganha. Você não precisa se relacionar com Deus com base no medo. Você não precisa, porque Jesus te deu a grande oportunidade e o acesso ao Pai, sem precisar de terceirizações. Você não precisa de sacerdotes humanos para intermediar você e Deus. Você pode chegar até Deus onde quer que você queira, onde quer que você esteja, tá certo? As reuniões aqui, irmãos, elas têm leveza, embora a gente goste quando muitos irmãos estejam conosco. É gostoso quando bastante gente está aqui. Domingo retrasado tinha quase 90 pessoas, né, irmã Maria? Quase 90 pessoas aqui. E aí a gente ficou contente, porque ninguém foi pressionado a isso. Ninguém veio aqui para fazer troca com Deus. Ninguém veio aqui baseado na obrigatoriedade. Sabe? Isso é maravilhoso. Vieram para orar, vieram para rever uns aos outros. É gostoso se reunir. Nós não somos contra a reunião debaixo de um teto, porque hoje você vê pessoas se entregando ao extremismo. Tem gente extrema. Tem gente dizendo hoje que é pecado você se reunir debaixo de um teto, porque Jesus quer que a gente fique se reunindo só nas casas. Ô meu irmão, você imagina 90 pessoas dentro de uma casa. O que não pode é você idolatrar o lugar e achar que aquele lugar é a casa de Deus. Isso não. Mas se transformar num chato e começar a dizer para as pessoas que estão indo na igreja, no templo, que elas estão condenadas, aí não.
Lembrando aos irmãos que aqui também a gente não condena as pessoas que vão em qualquer denominação. Sempre estou falando aqui que tem gente boa de Deus em todo lugar. Se os próprios irmãos quiserem, tiver vontade, hoje eu quero ir na Assembleia, hoje eu quero ir na Batista, estão livres para isso, certo? Deus não vai condenar pessoas porque são batistas. Deus não vai condenar pessoas porque vão na congregação. Deus não vai condenar pessoas porque vão na Assembleia, certo? Nós ensinamos aqui o seguinte, é que qualquer lugar que você for, leve o seu cérebro para dentro do culto. Não. Acho que acabou a pilha, né? A pilha está ruim aqui. Então é isso que nós ensinamos aqui. Qualquer lugar que você esteja, amém? Que leve o cérebro para dentro da reunião. Glória a Deus. Colossenses 2:8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Quebrando as engrenagens do sistema religioso com a graça de Jesus. Sem barganha e sem medo. Siga Jesus de forma leve. Glória a Deus. Fica de pé, por favor, irmãos. Senhor Jesus, nós te louvamos por esses momentos. Aprendendo a tua palavra, conhecendo mais e obtendo mais luz do Evangelho, que possamos ter mais oportunidades como essa. Obrigado pela vida de todos esses irmãos. Nós somos gratos ao Senhor pela vida deles, em nome de Jesus. Amém. Com as mãos levantadas, queridos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. E o povo de Deus diz: amém, Jesus. Pode aplaudir ao Senhor. O culto dessa noite está encerrado.